Hello guys, what's up? Tudo bem com vocês? Professor Matheus aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 1 do livro didático. Então, semana passada nós fizemos a atividade que introduz essa unidade, mostrando a temática que é trabalhada, que no caso é o mundo do trabalho, the world of work, como a gente já viu. E hoje a gente vai estudar o tipo de texto, o gênero textual que é estudado nessa unidade, que é trabalhado nessa unidade, que são os graphs. Graphs, que são gráficos em português. Para isso, vocês vão fazer as questões 1 e 2, que estão na página 10 do livro, ok? Questões 1 e 2 da página 10. Quando vocês abrirem o livro lá na página 10, vocês vão ver aí as duas questões. Como eu coloquei na atividade, lá no WhatsApp, não é preciso escrever os enunciados, vocês vão fazer somente as respostas, ok? Então, lá em cima vocês têm reading, leitura, e a leitura de graphs, de gráficos. Lembrando que, como a unidade trabalha questões do mundo do trabalho, esses gráficos vão estar relacionados também ao mundo do trabalho, vão mostrar dados relacionados a questões de trabalho, a questões trabalhistas, de profissões, ok? Então, observem aí a questão 1, que é uma questão de introdução. Na letra A, vocês têm: Do you know what career you wanna follow? Você sabe que carreira você quer seguir? If so, why did you choose it? If so, why did you choose it? Então, se sim, se você já sabe que profissão você quer, por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu essa profissão? And if not, you may choose one or more of the following reasons. Então, se sim, se você já tem uma profissão, você diz por que você escolheu, certo? Uma carreira para seguir no futuro. Se você não tiver ainda uma escolha bem definida, você vai marcar uma das 4 alternativas, que são: a primeira, I have doubts about it, ou seja, eu tenho dúvidas, por isso que eu não sei ainda. Se você ainda tiver dúvidas, então marca a alternativa 1. A 2, I haven't thought about that yet, ou seja, eu ainda não pensei sobre isso, por isso que eu não sei. A 3, I prefer to talk about it later. Later é depois. Então, eu prefiro falar sobre isso depois, no futuro. Ainda não é o momento. Se essa for a razão, você marca a 3. E por último, se você tiver uma outra razão pela qual você ainda não escolheu uma profissão, que não está listada aqui, você vai colocar aí onde tem other, na 4. Você vai descrever outra razão pela qual você ainda não escolheu uma profissão. Na letra B tem lá, in your opinion, ou seja, uma questão pessoal, na sua opinião. What do people in general need to do or consider to make a good career choice? Então, o que é que as pessoas em geral precisam fazer ou considerar para fazer uma boa escolha na carreira? O que é que elas precisam considerar para escolher bem a profissão? Coloquem aí. Na letra C, from what you can observe or imagine, what careers are more attractive to young people? Então, a partir, from what? É a partir do que você pode observar ou imaginar, quais profissões, quais carreiras são mais atrativas para os jovens? Aí você coloca, ok? Que profissões são mais atrativas? Depois, why do you think that is so? Por que você acha isso? Por que você acha que essas profissões são mais atrativas? Aí você coloca. Na letra D, do you think your school teachers can help you choose a career? Você acha que a escola, school, ou os teachers, os seus professores, podem te ajudar a escolher uma carreira? Choose a career. Você acha que a escola ou nós, professores, podemos ajudar vocês a escolher uma profissão? If so, se sim, how could it or they
do this. Se você acha que a gente pode ajudar vocês a escolherem uma profissão, como nós poderíamos ajudar? Na opinião de vocês, como a gente pode ajudar a escolha de vocês? E na letra E, in your opinion, na sua opinião, can the level of education influence professional development? Na opinião de vocês, o nível de educação influencia o desenvolvimento profissional? O nível educacional vai influenciar o desenvolvimento no futuro da sua profissão? O seu desenvolvimento profissional? If so, se sim, in which ways? De que forma? De que maneiras? E aí responde, ok? Depois nós vamos para a questão 2. Na questão 2, vocês têm aí já uma questão mais relacionada diretamente a um gráfico, ao tipo de texto que a gente chama de gráfico, certo? Para responder essa questão, vocês vão observar a imagem que está lá na página 11. Então, observem lá essa imagem, que é essa aqui. E aí vocês vão responder essa questão a partir dessa imagem. Na letra A, what kind of text is this? What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Questão super fácil porque é a temática da atividade, né? Então, que texto é esse? Coloquem aí. Na letra B, what is the purpose of this kind of text? What is the purpose of this kind of text? Qual é a proposta, qual é o objetivo desse tipo de texto? Então, esse texto que está ilustrado aí, ele serve para quê? Qual é o objetivo dele? Coloquem aí, ok? Na letra C, where was this text taken from? De onde esse texto foi tirado? Qual é a fonte desse texto? É uma fonte online, é uma fonte impressa, foi tirado da internet, de um livro? O que é que vocês acham? Coloquem aí. Depois, besides this source, além dessa fonte, where else can this kind of text be found? Aonde mais nós podemos encontrar esses gráficos? Em que formatos, em que locais nós podemos encontrar esse tipo de gráfico? Em livros, na internet? Em que locais? Coloquem aí, certo? Na televisão? Na letra D, vocês vão marcar uma das 3 opções que estão lá. Então, vocês têm which of these options best describes the format of the text shown here? Qual dessas opções melhor descreve o formato? Então, a estrutura desse gráfico. Qual dessas opções melhor ilustra essa estrutura? Na alternativa 1, nós temos It's a bar graph, um gráfico de barra. Na alternativa 2, It's a pie graph, é um gráfico de pizza, um gráfico circular redondo. Ou na 3, It's a line graph, é um gráfico de linha. Então, é um bar graph, um pie graph ou um line graph? Marquem aí uma das 3, certo? Na letra E, nós temos aí 11 afirmações. Essas 11 afirmações, vocês vão avaliar cada uma e dizer quais delas se aplicam a esse texto aqui. É uma espécie de verdadeiro ou falso. Então, quais dessas 10 afirmações, dessas 11 afirmações, estão relacionadas a esse texto? Então, observem aí. Na afirmação 1, por exemplo, nós temos a key is added to explain the data presented in each section or slice of the chart. Então, um dado, uma dica, uma chave é adicionada para explicar os dados presentes em cada seção. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Cada parte aí desse gráfico tem um dado explicando esse dado, tem uma dica explicando o dado apresentado lá. Se sim, você marca essa alternativa, ok? Alternativa 1 seria uma alternativa correta. Então, vocês vão avaliar de uma por uma até a 11 e dizer quais delas estão relacionadas a esse texto, certo? Na 2, por exemplo, different or contrasting colors are used to represent different data. Então, cores contrastantes ou diferentes são usadas para representar dados diferentes. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso está relacionado ao texto ou não está? Cores contrastantes são usadas para representar dados diferentes no gráfico?
Se sim, marca essa alternativa, ok? E aí vai fazendo até chegar na alternativa 11. Lá na atividade que eu postei no WhatsApp, eu já postei a tradução de cada uma dessas frases, ok? É só observar lá, ou então só é acompanhar aqui a leitura em inglês, fazendo junção aí a partir das palavras em português, construindo sentidos a partir das palavras que parecem com a língua portuguesa, porque é super simples de entender também, ok? E aí respondam, lembrem de me mandar foto no WhatsApp com o nome de vocês, certo? Não esqueçam de colocar o nome. E essa semana é isso, pessoal. Estudem, pratiquem. Dúvidas podem me procurar lá no WhatsApp. E até a próxima semana. Bye, bye.